alunos do terceiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências. A aula de ciências de hoje é sobre observação do céu, diurno e noturno, e também a gente vai descobrir quais são os astros que são luminosos e quais são os astros que são iluminados, dando continuidade à aula anterior, certinho? Ótimo! Separa logo aí a atividade que nós vamos utilizar no final da aula. Quem tiver essa atividade sobre observação do céu, astros luminosos e iluminados, pega aí. Se o professor e vocês, ou a professora passou para vocês essa atividade, pega, deixa aí do ladinho que a gente vai corrigir no final da aula. Se você não tem essa atividade, você pode estar copiando no caderno quando eu mostrar aqui, ou pode estar tirando uma foto da atividade para depois copiar no caderno, certinho? Pega o celular do pai, da mãe, o material que está aí na telinha de vocês, separa, deixa do ladinho que a gente vai já utilizar. Vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. A habilidade 09, viu, professores? Que fala o seguinte: observar o céu em diferentes momentos diários, identificando os astros, sol e demais estrelas, lua e planetas capazes de serem vistos a olho nu. Então, é a mesma habilidade da aula anterior. A diferença é que nós vamos focar em dois assuntos, astros luminosos e iluminados. Para a gente relembrar um pouquinho da aula anterior, eu trouxe esse livro aqui, ó, essa leitura, que ele vai falar o quê? Das características do dia e da noite. Então, presta atenção nessa leitura e tenta relembrar um pouquinho da aula anterior. Esse livro se chama Dia e Noite, o texto e as ilustrações é feito por Gisele Vargas, tá certo? Editora Dimensão. Vamos lá. Presta atenção. O sol, quando o dia termina, dá o seu lugar à lua. Então fica tudo escuro. Temos que acender a luz. As estrelas aparecem, o gato passeia no telhado, as crianças dormem. A lua, quando vê o fim da noite, vai embora e vem o sol. O galo começa a cantar, fica tudo claro. E podemos olhar as nuvens. A gente nem tem mais sono. E vai todo mundo brincar. Dia e noite não se encontram. Já repararam vocês? Cada um na sua hora, cada um na sua vez. Agora eu faço a pergunta. A resposta é toda sua. A lua é quem foge do sol ou é o sol que foge da lua? Então, viram que esse textinho fala um pouquinho das características do dia e da noite, que foi o que a gente estudou na aula anterior? Ótimo. Então, quero agora que vocês observem essa imagem. O que é que vocês estão vendo aí? Quais são os detalhes, as características dessa imagem? Essa pintura, essa imagem, mostra uma festa que está ocorrendo durante o dia ou durante a noite, de acordo com a aula que a gente viu na aula anterior. De acordo com as características que a gente pode ver aí, essa imagem representa o dia ou representa a noite? A noite, né? O que tem na imagem que faz você escolher essa resposta, que é noite? O que é que vocês observaram aí e falaram? Não, essa imagem foi feita durante a noite. Ó, quem que tá aqui no céu, ó? A lua. Temos vários pontinhos no céu. As estrelas, a cor do céu, escuro. Então, todas essas características representam o céu noturno, que é o período da noite. O que seria diferente nessa imagem se ela representasse outra resposta? O que é que teria diferente nessa imagem se fosse de dia e não à noite? Que cor seria o céu? Azul claro, né? Teríamos estrelas? Não, teríamos apenas
o Sol como principal astro celeste e algumas nuvens. Então veja que dá para a gente perceber essas diferenças de acordo com a representação das características do céu. A gente consegue identificar se é dia ou noite, certinho? Então vamos lá. Manhã, tarde e noite. Na parte da manhã, o Sol começa a aparecer no céu e o céu fica cada vez mais claro. Esse é o período da manhã, quando o Sol surge no céu, dando essa claridade natural. Então, é o período da manhã, são os períodos que nós temos ao longo do dia. No meio do dia, o Sol está no alto do céu e em dias com poucas nuvens, o céu é bem azul. Então, esse período da manhã é o período do momento em que o Sol nasce até o momento em que o Sol fica bem no meio do céu. A gente diz que é meio-dia. A partir do meio-dia, nós vamos ter o período da tarde. Até chegar o momento em que o Sol se põe. Quando o Sol se pôr, quem vai aparecer no céu é a Lua. À noite, o céu tem tons escuros, chegando a ser preto. E o Sol não está presente mais no céu no período da noite. Então, aí a gente viu algumas características através das imagens e do texto do período da manhã, tarde, que é o período do dia, e do período da noite. Mas a gente também vai ter dois períodozinhos bem pequenininhos, que é a interseção, que é o meio termo entre noite e dia e noite. Entre a noite e o dia, nós vamos ter o período do amanhecer, que é o momento em que o céu da noite escuro está clareando porque o sol está aparecendo, que é o amanhecer. Quando o sol surge no céu, dizemos que está amanhecendo. E a posição do sol no céu vai mudando ao longo do dia. Então, o amanhecer, é quando o sol está surgindo no céu. Aí ele vai andando, vamos dizer assim, pelo céu, até chegar bem no meio. Quando ele chega bem no meio, nós temos o meio-dia. Esse período aqui em que ele está crescendo, em que ele está subindo no céu, é o período da manhã. E o período do meio-dia para frente, que é o período em que ele está baixando no céu até se pôr, é o período da tarde. Características do Sol. O Sol, nós vimos que ele é uma estrela, e é uma estrela muito próxima do nosso planeta Terra. Por isso que a gente consegue ver ele grande no céu diurno, e por isso que ele ilumina tanto o nosso planeta. A luz do Sol é que deixa o dia claro. Por ele estar tão próximo e emitir tanta luz, é por isso que o nosso dia fica claro quando ele surge no céu. Além de fornecer luz, o Sol também emite calor, que são necessários para a vida. Então, o Sol é tão importante para o nosso planeta porque sem ele não existiria vida, pois o Sol fornece luz e calor. A luz é importante para as plantas crescerem e se desenvolverem, dando assim alimento para os animais. E o calor também é importante para manter uma temperatura adequada para a gente poder sobreviver. Não é nem tão quente que mate os seres e nem tão frio que congele os seres vivos. O Sol deixa a temperatura na Terra ideal para a vida, para a sobrevivência dos seres vivos. E o que tem no dia? Nós já vimos isso, as características do dia. Ao observar o céu diurno, podemos ver nuvens, o Sol, que é o principal astro celeste do dia. Como a gente vê aqui na imagem, durante o dia o céu é claro, tem esse tom de azul claro, tem o Sol presente, pode ter algumas nuvens no céu, um arco-íris, por exemplo, e devido a essa luz intensa que o Sol emite, ele deixa tudo iluminado, tudo claro, e assim vamos ter mais pessoas nas ruas, mais veículos nas ruas, então nós vamos ter mais barulho durante o dia. As flores abrem, os passarinhos cantam,
As pessoas conversam, então nós vamos ter vários sons também durante o dia. Então vejo que durante o dia nós somos mais ativos, nós fazemos nossas atividades diárias, vamos à escola, vamos trabalhar, vamos ao supermercado, geralmente durante o dia. E temos o período do anoitecer, que é aquele período entre o dia e a noite. Quando o sol está se pondo na linha do horizonte, dizemos que está anoitecendo. Vejam aí a característica dessa imagem que nós temos com o pôr do sol. Que cor é o céu? A gente vê que o céu tem essa cor mais alaranjada, mais amarelada. E o sol, ó, está sumindo, está abaixando. E com isso vai diminuindo a quantidade de luz a cada momento que ele baixa. Esse período é o período do fim da tarde, que a gente chama de anoitecer. E depois do anoitecer, nós temos a noite. E o principal astro da noite é a lua. A lua geralmente é vista no céu noturno, com mais detalhes e onde ela vai ter a sua influência maior. Mas ela também pode ser vista no céu diurno, só que bem apagadinha, porque o sol vai ofuscar devido à sua intensa luz. A lua não produz luz, diferentemente do sol. A gente viu que o sol, ele produz luz e ilumina as coisas. A lua, ela não produz luz. O que vemos no céu é a metade da lua que é iluminada pelo sol. Então, quando a gente vê a lua clara assim no céu, é o quê? É o sol que está iluminando ela. Por isso que a gente consegue enxergar ela daqui da Terra. Mas quando o sol não ilumina, o que é que acontece? Ó, ela vai ficando escura, ela não emite luz, ela não reflete a luz do sol e assim a gente não consegue ver ela, certinho? Então, a lua não produz luz. Essa porção iluminada varia ao longo do mês. Então, o sol, de acordo com os dias do mês, vai iluminar determinada quantidade da luz. Parte da lua, desculpa. Então, tem momentos do mês em que o sol ilumina toda a lua e a gente consegue ver ela toda, bem redondinha no céu noturno. É o período que a gente chama de lua cheia. Mas temos também um período em que a lua, ó, tá só um pedacinho iluminada e dependendo do pedaço a gente vai dizer que a lua está diminuindo a parte iluminada, que é a lua minguante, ou quando a lua está aumentando a parte iluminada. O sol está aumentando a parte da lua iluminada, que é quando a lua está crescendo, que é a lua crescente. Então nós temos esses três períodos mais ou menos da lua, essas três imagens que a gente consegue ver da lua no céu noturno ao longo do mês. E essa imagem a gente só consegue ver por quê? Porque o sol está iluminando a lua e a gente consegue enxergar a parte iluminada aqui da Terra. Certinho? Ótimo. E o que tem na noite? O céu noturno, diferente do céu diurno, ele é escuro, tem esses tons de preto, azul escuro. Em noites de céu com poucas nuvens, é comum ver a lua, que é o principal astro noturno, e as estrelas, que são os astros também celestes noturnos. Mas vejam aqui, ó, aquela mesma imagem do dia, nós temos aqui à noite. Só que nós vemos que tem características diferentes, né? Durante o dia nós temos mais pessoas na rua, mais automóveis. Já à noite nós temos menos pessoas na rua, menos carros nas ruas. Os pontos comerciais geralmente fecham durante a noite. E o que é que a gente vai ter também? Para iluminar as ruas e as calçadas, nós vamos ter a iluminação artificial feita com lâmpadas, porque durante o dia nós temos o sol que ilumina tudo, mas à noite nós temos apenas a lua que não ilumina quase nada, porque ela não produz luz própria. Então nós precisamos de lâmpadas para iluminar. Geralmente à noite alguns animais estão dormindo, como os cachorros e os seres humanos que também vão dormir à noite, mas tem alguns animais que vão acordar no período da noite, ó, como a coruja, que a gente vai ver na aula mais na frente sobre os animais do dia e da noite. Mas a gente vê, ó, que é bem diferente
o período do dia e da noite. Classificação dos astros. Então, nós vimos os astros, relembramos, na verdade, né, um pouquinho sobre os astros que nós estudamos na aula passada. Vimos que tem astros específicos do dia e os específicos da noite. E dessa forma, nós podemos classificar os astros, que a gente já conhece. Os astros eles podem ser classificados de várias formas, entre elas em astros luminosos e em astros iluminados. Os astros luminosos são aqueles que têm luz própria, que iluminam as coisas, que produz luz. Desses astros, nós vamos ter como exemplo de luminosos as estrelas. O Sol, como é uma estrela, é um astro luminoso. E as estrelas que nós vimos durante a noite também são astros luminosos, ou seja, eles produzem luz, eles emitem luz, iluminando os demais astros. Então, luminosos são as estrelas. E os astros iluminados são aqueles que não têm a própria luz, que eles recebem luz dos astros luminosos. Exemplos de astros iluminados: planetas e satélites. Então, os planetas do sistema solar são astros iluminados. Como eu falei para vocês na aula passada, que tem algumas estrelas que a gente vê durante a noite que não são estrelas, são planetas, como Vênus, que é aquela primeira estrela que aparece na noite e a última que se apaga ao amanhecer, que a gente também chama de estrela d'alva ou estrela da manhã. Ali é o planeta Vênus. O que a gente vê, aquele brilho que parece ser uma estrela, na verdade é o quê? A luz do Sol refletida, porque o Sol está iluminando aquele planeta e ele está refletindo, transmitindo essa luz, daí chega aqui como forma de luz. E a gente pensa que ele está emitindo luz, e na verdade ele só está refletindo. E satélites também são astros iluminados. O principal satélite que nós temos aqui é a Lua. A Lua é um satélite natural. Ela gira em torno do nosso planeta e é chamada de satélite. Então, a Lua também é um astro iluminado. Ela não produz luz. Ela só reflete a luz que recebe do Sol, tá certo? Então, nós vimos aí a classificação de astros luminosos e iluminados. Agora, nós vamos responder a atividade. Então, quem tem a atividade que fala desse assunto aí, pega. Quem não tem, vai tirar uma foto e depois copiar no caderno, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão da atividade diz o seguinte: leia a frase abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as frases falsas, tá bom? Então a questão quer que a gente diga se a frase é verdadeira ou falsa e depois nós vamos corrigir as falsas. A letra A diz assim: alguns corpos celestes são luminosos e outros são iluminados, tá certo? O que vocês acham? Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Então, nós vamos ter alguns corpos celestes que produzem luz e tem alguns corpos celestes que não produzem luz, que são os luminosos e os iluminados. Então, a primeira aqui, letra A, vamos botar V de verdadeira. A letra B diz o seguinte: os únicos corpos luminosos do universo são os planetas. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Os planetas são corpos luminosos? Não, né? A gente viu que os planetas são corpos iluminados. Os planetas não produzem luz. Então, a letra B é falsa. Depois, nós vamos corrigir ela. E a letra C? A Terra é um planeta, certo? O que significa que possui luz própria. A gente acabou de falar que planeta não produz luz própria. Então, a letra C também é falsa, F de falsa. Agora, nós vamos corrigir a letra B e a letra C porque elas estão falsas. Vamos lá. Os únicos corpos luminosos do universo são os planetas? Errado. Para a gente deixar essa frase verdadeira, o que é que a gente vai ter que corrigir? Os únicos corpos luminosos do universo são as estrelas, certo? Então, as estrelas são os corpos luminosos que nós temos no universo. São os corpos celestes. Então, vamos corrigir o finalzinho da frase colocando as estrelas. Está até grifadinho lá, tá?
sublinhado. A letra C diz que a Terra é um planeta, o que significa que produz luz própria. Como é que a gente vai corrigir essa frase para torná-la verdadeira? A Terra é um planeta, o que significa que não possui luz própria. Então, nós vamos corrigir acrescentando o não antes de possuir luz própria. Certinho? Vou dar 30 segundinhos para vocês registrarem, conferirem se acertou ou tirar uma fotinha, tá bom? Vamos lá, deu tempo, conferiu, corrigiu, registrou a atividade. Ótimo, vamos para a segunda questão. A segunda diz o seguinte, ó, a Lua não tem luz própria, verdade. Letra A, como você explica o brilho desse astro em certas noites? Então, quando está a lua cheia, que a gente chama, né? A lua toda iluminadinha ali. Como é que ela ilumina, deixa a noite mais clara. Por que que isso ocorre se ela não tem luz própria? Que foi que eu falei para vocês. A Lua, ela é um astro, tipo satélite, que não produz luz, mas ela recebe a luz do Sol e ela reflete um pouco dessa luz para a Terra. Por isso que às vezes, quando está a lua cheia, a noite parece ficar um pouco mais clara, porque a Lua reflete um pouco dessa luz. Então, vamos ver aqui a resposta para a letra A. A Lua é um satélite iluminada pelo Sol e reflete parte dessa luz, dando o aspecto de brilhar à noite, certinho? Então, a luz não produz luz, mas ela recebe luz do Sol e reflete um pouquinho, dando esse aspecto de brilhar, de emitir luz. Letra B. O astro mais brilhante da noite é a Lua. Por quê? Por que que o astro que mais dá o aspecto de brilhar à noite é a Lua? Vamos ver aqui a resposta. Pois ela está mais próxima da Terra. As estrelas, que são aqueles pontinhos pequenininhos no céu noturno, estão muito longe do nosso planeta, por isso que elas são tão pequenininhas. Já a Lua, ela está bem próximo, por isso que a gente enxerga ela maior que as estrelas. E como ela recebe luz do Sol, ela reflete luz do Sol, dando um aspecto de brilhar à noite. Tá bom? Então, a Lua ela está mais próxima da Terra, por isso que ela é maior e dá esse aspecto de brilhar mais que as estrelas, certinho? Também vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem essa atividade, essa resposta, ou tirar uma foto para copiar depois. Prontinho? Vamos lá? Ótimo. Terceira diz o seguinte: diferencie astros luminosos de astros iluminados, citando exemplos. Então, ele quer que a gente diferencie. Para a gente diferenciar, o que é que a gente faz? Explica o que é um, explica o que é o outro e dá exemplos de cada um, certinho? Então, vamos ver aqui a resposta. Os astros luminosos possuem luz própria. Exemplos de astros luminosos: as estrelas. Então, eu expliquei o que é astro luminoso e disse um exemplo. E eu vou explicar também o que é astro iluminado. Já os astros iluminados não possuem luz própria, eles não produzem luz. Como exemplo, nós temos os planetas e os satélites. Dessa forma, eu consigo diferenciar o que é astro luminoso do que é astro iluminado, certinho?
Também vou dar 30 segundinhos para vocês conferirem a atividade e tirar uma fotinha para copiar depois. Prontinho, deu um tempo. Ótimo, vamos lá. Então, gente, a aula de hoje é isso. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje? Nós relembramos as diferenças do céu diurno e do céu noturno. E vimos também que o período entre a noite e o dia se chama amanhecer, que é o período em que o sol está nascendo. E vimos também que o período do finalzinho do dia e início da noite se chama anoitecer, que é o período em que o sol está se pondo e o céu vai ficando escuro, vai se tornando noite. E vimos também a classificação dos astros. Vimos que os astros podem ser classificados em luminosos, que são os que emitem, produzem luz própria, como as estrelas, e o Sol é um tipo de estrela. E nós vimos que também tem os astros que são iluminados, que não produzem luz própria, como a gente tem como exemplo os planetas e os satélites. No caso, a Lua, que é a mais presente aqui na nossa rotina. Então, nós vimos isso na aula de hoje e relembramos um pouquinho das características do dia e da noite, certinho? Então, espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Até mais! Tchau!